Deusa, você também tem dificuldade em alguns momentos da sua carreira? Hoje, no Palco das Deusas, eu trago uma mulher que consolidou carreira em um dos mercados mais duros e masculinos do Brasil, o mercado elétrico. E essa poderosa que vem bater esse papo conosco, ela consolidou carreira, liderou equipes, fez sim muita história e tem um nome que é de zelar. Com vocês hoje no nosso Palco das Deusas, a querida Mônica Rosa. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Mônica, que alegria ter você aqui. Que alegria, minha Su. querida de tantos anos já, hein? Com certeza, já vão alguns anos aí de história. De história, muito trabalho e olha, fica com a gente até o final, porque vocês vão entender como que Suelen Arrigo caiu nesse universo de elétrica. A culpada por isso, Mônica Rosa. E me conta, Mônica, a gente quer saber primeiro quem é você antes dessa vida executiva, antes de trabalhar mesmo à frente de um mercado tão machista e fazer sucesso, né? A gente quer saber quem é Mônica Rosa. Bom, tenho 41 anos, mãe de pets, do Playboy e da Nina, casada com o Marcos. Enfim, 18 anos de mercado, minha quarta multinacional, né? E hoje ocupo a posição de gerente nacional de vendas, cuidando do canal de vendas de home center numa grande indústria francesa. Nossa, uma grande indústria francesa. E você sempre imaginou, quando você é menina, porque você é uma mulher, né? Que a gente olha magrinha, aquela voz suave, doce. E a gente pensa, essa mulher, será que ela vai querer trabalhar com o mercado elétrico, que é algo tão masculinizado no Brasil, né? E duro. Não, sou assim, a minha carreira começou como uma oportunidade. Eu trabalhava com feiras e eventos, eu era super jovem, como eu falei, tenho 41 anos, comecei em feiras e eventos com 14 anos, e em uma das feiras que eu estava trabalhando, num stand de uma marca aqui brasileira, o proprietário da marca me questionou, olha, você se comunica tão bem, né? Nunca pensou em ser de vendas? Olha. E foi onde me despertou a curiosidade, né, de ir, conversar, entender, e eu vi que isso linkava com o que eu gostava de fazer, que era me comunicar, trocar, enfim. E acabei me aventurando no mercado de elétrica, numa empresa aqui de São Paulo, e de lá para cá, né, fui construindo com consistência a minha carreira até, né, chegar a gerente nacional. Mas comecei com vendas, enfim, super Começa jovem. embaixo Bem sempre, né? embaixo, bem embaixo. E aqui, gente, tem um ponto muito importante, palavras que você falou, a consistência. A gente acha que começa algo e vai ter aquele clique assim, ó, hoje, principalmente hoje em dia com imediatismo, com as redes sociais, porque hoje em dia na rede social a comparação, todo mundo. Exato. A gente se compara muito, né? E não, é super complexo. Eu acho que mulher, principalmente, da forma como pelo menos eu construí a minha carreira, você sente os vieses, né? O patriarcado dentro das estruturas. É muito sobre ambiente, né? Exemplos, né? Eu tive excelentes gestoras e líderes. Mulheres. Mulheres, né? A minha primeira oportunidade, né, falando um pouquinho de carreira, eu comecei em vendas, né, numa empresa nacional. Para quem não é de São Paulo, a gente tem uma rua muito famosa aqui que se chama Santa Efigênia, que era uma rua que era referência em material elétrico, né? E que não é visualmente elegante, não né? é muito visualmente elegante. É bem masculinizada, tem pessoas que... É perigosa, alguns dizem. Sim, enfim. sim. E de lá para cá, né, eu passei como vendas, especialista, coordenadora, e uma dessas empresas onde eu trabalhei, existia um programa muito forte de equidade de gênero e metas muito concisas, muito claras de mulheres na liderança. E com gestoras mulheres, e até já trazendo aqui o contraponto de você ter uma empresa onde você já tem lideranças, mulheres na liderança, e empresas onde isso não é tão arrojado, né? Essa mentalidade, essa mudança de mindset. E graças a essas gestoras, eu acho que tem todo um processo de autoconfiança,
de consistência, de não perder sua essência, mas também de encontrar esse ponto de equilíbrio, porque se a mulher é muito firme, ela é grossa. Se a mulher é muito direta, né, ela é mal resolvida. Então, como você encontra esse ponto de equilíbrio? Eu acho que você ter mulheres gestoras, você ter mais mulheres na liderança, você começa também a impactar os homens Sem dúvida. da estrutura. E você, de certa forma, acaba deixando o homem mais feminino. Então, isso facilita muito. E quando eu comecei em elétrica, digamos que hoje, na posição que eu ocupo, de 5 gestores de canais que nós temos na nossa divisão, somente eu de mulher. Então, 5 gestores, apenas você. Apenas eu de mulher. Como mulher. Então, pense você há 18 anos atrás, né? Isso, estamos falando de 2026, né? Imagine há 18 anos atrás, de entrar em reuniões onde eu era julgada por ser bonita, por ser mulher, né? E ser observada da cabeça aos pés, como que quase um questionamento com o olhar, né? É você que são os 3 primeiros segundos, né? Exato. Que eu trago muito isso, e é o nosso subconsciente mesmo que tem essa ligação. No momento que você chega, aqui eu tenho certeza, quem está nos assistindo pela VRT Channel, pelos canais como o YouTube, vocês já repararam em mim, na Mônica, como está o nosso cabelo, nossa roupa, e vocês fizeram ali um pré-conceito, se vão depositar o seu tempo para nós ou não. É sobre isso. É uma construção. É uma construção. Né? Quando você começa a carreira, esse jogo invisível, principalmente das multinacionais, você com bagagem, você vai aprendendo a ler, né? E que para vocês, principalmente em mercados majoritariamente masculinos, você precisa também entender o não excesso, né? Porque você também tem esse problema. Ser bonita num mercado muito masculinizado, você também tem que saber como se vestir, Exato. como falar, quais assuntos abordar. E aqui entra muito no que a gente fala bastante, até a Academia das Deusas é isso. São mulheres que são líderes e querem ter, por mais que a gente sabe, muitas vezes é importante ter uma estratégia visual por trás. Super. Porque não é se minimizar. Um grande problema que eu observo muito em mulheres eu me minimizo para poder caber. Ser líder, quando você alcança o patamar de liderança, é um conjunto de fatores. É a sua comunicação, é a sua formação técnica, é também a sua questão visual, afinal de contas você representa uma empresa, você representa uma indústria, é os 3 segundos, então você necessita ser respeitada no ambiente de negócio, e também consistência. Consistência. Né? Nada adianta entregar um grande projeto, né? Você precisa, e mulher especificamente, precisa se provar muito mais no ambiente corporativo, e por isso eu uso muito a palavra consistência. Ser consistente é o que te traz para a liderança. Tá, então a gente já sabe que consistência é a palavra, eu falo muito isso, quanto a sua autoestima elevada, você manter uma consistência. A gente cria estratégias para não se auto-sabotar. Qual é, Mônica, o seu segredo? Qual é o que você quer compartilhar com quem está iniciando uma carreira e sente essa dor da consistência? Porque não é fácil, chega final do mês, às vezes não bati a meta que eu precisava. O que você traz para te colocar para cima e se manter essa mulher sempre tão firme no seu propósito? Primeira coisa, eu acredito firmemente em boas lideranças. Tá. Independente se homens ou mulheres, eu tive excelentes gestores e excelentes líderes que me apoiaram, me direcionaram e me fizeram uma profissional muito melhor e mais forte. Extraíram o seu melhor, Com não certeza. minimizaram as suas potências. Cerque-se de boas pessoas e voe com os grandes. Cerque-se de boas pessoas e voe com os grandes. Você conviver com um ambiente de pessoas onde você não aprende, e mais do que isso, quando você não compartilha, eu amo dividir, eu amo compartilhar, eu amo compartilhar aquilo que eu sei. Eu acho que temos jornadas tão
incríveis dentro das nossas dificuldades. Eu uso muito essa expressão no meu trabalho, né? Os cases de sucesso existem porque também existem os problemas. E para a nossa vida não é diferente. Então aprenda, tenha humildade para aprender, pedir ajuda, né? E voar com os grandes, aquelas pessoas que são referências para você e que já estão um patamar acima do seu e que podem compartilhar o que elas já passaram na carreira, realmente como uma mentoria. Perfeito. E que isso muitas vezes no ambiente corporativo que é desafiador, existem pessoas ali que estão lutando realmente para o mesmo time e vão querer compartilhar. Sempre vão ter. Sempre terão. Sempre terão. Né? Eu acho que se a sua empresa não tem um programa de desenvolvimento para mentorados ou, enfim, programas de sucessão, procure você, né? Seja dono da sua carreira, você é o seu negócio. Busque por profissionais e líderes que te inspirem e para que você descubra a sua própria verdade. Quando você descobre essa sua verdade, vem a consistência, é natural, não é ensaiado. Ela acontece quando você entrega com dedicação, verdade e com bons líderes. Muito bom, Mônica. Uma mulher que tem realmente muitas informações que a gente guarda ali na caixinha, são coisas que a gente sabe, mas que é sempre importante reviver, né? Agora, além de manter essa consistência, você está imersa num mercado que é realmente muito masculinizado, né? Super. Como foi para você entrar nesse mercado que é majoritariamente masculino? Olha, de novo, né? Eu acho que como eu era de eventos, primeira coisa, mercado masculino, óbvio, eu me comunicava muito bem, mas a questão de aparência também fez a diferença, né? Uma moça com boa comunicação, e além de tudo ainda, né, bonita, bem posta, isso é um diferencial num meio tão masculino. E ficavam aquelas piadinhas, quinta Terríveis. série, ai, como é horrível isso. Horrível. E diversas vezes eu chorei, diversas vezes eu pensei em desistir. E conforme eu fui conquistando as minhas primeiras batalhas, fazendo as minhas primeiras negociações, fechando os meus grandes negócios, né? Isso foi me motivando e eu percebi que ali eu poderia constituir uma carreira de maneira perene, né? A gente sabe que a beleza ela acaba, né? Não ficaremos jovens e belas para a vida inteira. E foi ali onde eu descobri um propósito, né? Onde eu pudesse ter, né, pensar a longo prazo, ter uma carreira, trabalhar numa multinacional, era um desejo que eu tinha, e foi muito importante para mim conquistar. Então, foi complexo, mas vencemos, né? Estou aqui. E já que a gente está falando, assim, de polêmica, né, que a gente quer saber até para vocês de casa se identificarem, teve algum episódio marcante, Mônica, que realmente foi um divisor de águas e você falou, isso é um absurdo, eu quero ter essa vontade de trazer mais mulheres para esse negócio e mostrar que a gente tem o nosso espaço consolidado? Teve, assim, na verdade houveram alguns episódios, né? Mas para minha carreira eu acho que o mais marcante foi quando eu ingressei na minha segunda multinacional, mas era uma multinacional realmente grande, e eu estava super motivada, benefícios, né, todo o pacote que uma grande multinacional pode te oferecer. E ali eu percebi que eu precisava de felicidade e propósito, né? Felicidade e propósito. Porque eu tive um feedback, né? Nessas empresas nós costumamos fazer as avaliações de desempenho. E ali você tem algumas metas, né, que o seu gestor combina com você ao longo do ano e você, ao longo do ano, vai trocando feedbacks com esse gestor, calibrando, né, direcionando para ver se você está atingindo ou não, né, aqueles objetivos. E esse dia, né, fomos fazer a minha avaliação, eu era recém-contratada de empresa, o meu primeiro ano, e eu ouvi que eu não servia para o que eu fazia. Nossa! Literalmente. Você não serve para o que você faz, você deveria fazer qualquer outra coisa. E aquilo foi muito duro para mim. Nossa! No momento que você está ali, né, dando o seu melhor, quem era para estar te acolhendo? O ecossistema ainda do negócio, porque em 3 meses, que é a regra CLT, não é tempo suficiente para que você, né, entenda um ecossistema de negócio, e principalmente estrutura de uma empresa tão grande. E eu admito que ali foi um momento muito duro na minha carreira, onde eu pensei e desisti,
do mercado elétrico e fui para a parte de móveis e design. Ah, você chegou a migrar para outra. Migrei. Móveis e design. Bom, vai. E fui para o interior de São Paulo, fui embora de São Paulo. Você saiu, Saí. paulistana nata, foi morar no interior. Foi para Bariri, perto de Jaú, mais de 330 quilômetros da capital. Calor. Calor. Uma empresa familiar. E lá, uma outra grande multinacional do mercado, 45 dias depois, me fez o convite para que eu retornasse. Te resgatou. Para São Paulo. Então, isso me resgatou e eu percebi o meu propósito, que é também trazer outras mulheres para esse mundo. Nós podemos. Nós podemos. Isso é muito forte. E isso precisa ser uma onda. Fazer redes, se apoiar, ter mais mulheres na liderança. Porque nessa segunda empresa foi onde eu encontrei boas líderes, onde essas líderes me inspiraram a ser quem eu sou hoje. Eu sou a junção de muitos gestores incríveis que passaram no meu caminho. E isso é muito importante. A responsabilidade da cadeira é algo muito sério. O que você fala, o que você compartilha, né? E como você motiva também esse colaborador. Você não está só por você, né? O crescimento, junto com o crescimento, vem grandes responsabilidades. Enormes. Do qual você pode motivar ou fazer alguém desistir. Então isso para mim foi algo que me tocou de forma muito profunda na carreira. E essa motivação de entender que você não está só por você, também gera essa vontade para você manter a sua consistência. Com certeza, porque quando você começa a transformar a vida também de outras pessoas, eu tenho um grupo de amigas onde a gente se fortalece muito. Legal. Sempre trocamos e ali é o nosso lugar secreto, onde trocamos algumas confidências, algumas dificuldades e dentro da expertise e do conhecimento uma da outra, trocamos e aprendemos uma com a outra. E mais do que isso, ficamos felizes umas pelas outras. Exato. E eu venho observando, Mônica, cada vez mais. Você tem um grupo das deusas. Você tem exatamente um espaço onde vocês podem se abrir verdadeiramente e contar com a ajuda daquela outra. Se você que está nos assistindo não tem esse espaço, se permita, independente. Mulheres compartilhem suas histórias umas com as outras, torçam de forma legítima quando uma mulher vence, Exato. Quando uma vence, todas vencem, né? Então eu acho que cada vez mais mulheres engajadas, dispostas e entendendo que nós precisamos nos posicionar e uma fortalece a outra, isso realmente vira um movimento. Você sabe que no mês de abril eu falei muito sobre essa narrativa de... o dia da mentira, né? Então a gente traz muito isso. De realmente olhar para dentro e falar, será que eu estou mentindo para mim mesma? E eu convido todas nós a refletirmos sobre isso, porque às vezes a gente põe desculpas, muletas que não são verdadeiras. Verdade. E que a gente se autossabota antes de nem tentar. Você sabe que o maior gatilho para mim veio de eu tive a oportunidade até de compartilhar isso com ele, veio de um presidente. Olha. Onde ele me abordou e falou assim, ele disse exatamente essa frase. Você sabia que você é muito boa? E naquele momento eu me impressionei, eu falei, nossa, né, um executivo, um presidente, falar isso para mim? E eu falei, não, eu não sabia o que responder. Literalmente falei, não, eu não sabia. Ele falou assim, então saiba disso. E foi aí que eu percebi, a minha chave virou. Eu posso, eu sou capaz, e muitas vezes não nos enxergamos. E como isso tem poder, né? E é tão óbvio quando a gente para pensar, Mônica, porque se nós não entendemos o nosso potencial e não acreditamos em nós mesmas, é isso. Como a gente acha que o outro vai acreditar? O que importa, seja o cliente, seja o líder. É o que eu acredito. É sobre isso, a gente acreditar quem nós somos. E o que importa é o que você acha de você, não a validação terceira, o que os outros acham. Óbvio, somos seres humanos. E como o tema, né, discutindo aqui sobre mercado masculino,
Essa validação dentro das empresas, eu já ouvi a frase, você gosta de confete, né? Eu acho que não, né? Eu acho que todo ser humano gosta de ser elogiado, gosta de ter um feedback de que você executa bem um trabalho. Eu acho que o que esse executivo fez foi muito nobre, né? Talvez tenha sido uma validação externa, sim. Às vezes precisamos de um empurrão para que a gente se perceba, e tá tudo bem. E eu vou além, Mônica. Qual é o problema? Se gosta de confete ou não, isso te incomoda? Se te incomoda, é sinal que você está com uma dor muito profunda. Não é confete, mas o reconhecimento é necessário. Perfeito. A gente gosta de demonstrar números. Se o reconhecimento vem por um trabalho bem feito, por um número que está mostrando tudo que você vem fazendo, Exato. claro que o reconhecimento... A minha consistência e a minha potência, né? Ainda falando nesses momentos de dificuldade, eu acho que isso é um ponto que ainda as empresas precisam fazer cada vez mais programas onde impacte também as lideranças Sim. Masculinas, né? Para que também tenha-se consciência, né, de como que você desenvolve uma mulher que talvez veio e a mulher ela está no mercado de trabalho desde 1975 para cá, né? É muito recente, pouco né? tempo, Pouquíssimo. É pouquíssimo tempo. Então, ainda temos, né, nas nossas criações, nas nossas crenças limitantes, algumas questões que, sim, precisamos trabalhar, precisamos melhorar, né? Mas eu acho que a gestão também precisa estar mais preparada para isso. E quando você ouve confete, é duro, né? É duro. Mulher não gosta de ser reconhecida, ela gosta de confete. Agora, o homem é reconhecimento, É plaquinha. isso. Agora, Mônica, o que você fez para verdadeiramente conquistar o respeito que você tem hoje em tantas empresas? Aliás, fazendo um parênteses, não contei para vocês como nós nos conhecemos. A Mônica, há 5 anos atrás, mais ou menos, eu estava com um projeto voltado para levar um pouco a disseminar essa cultura de que eu estou reformando a minha casa, eu quero entender sobre tudo que diz respeito a essa reforma, desde a parte elétrica, desde das tomadas, que era um olhar que eu não tinha, gente, um mundo gigantesco sobre o universo de tomadas, por exemplo, né? E que a gente não sabe muitas vezes. Então, eu fiz verdadeiramente uma imersão nesse universo junto com uma outra grande empresa que me apresentou Mônica. Olhou para mim e falou, impressionante, tem uma mulher aqui, uma líder, uma executiva que está também precisando de uma pessoa como você, Suelen. E é muito legal esse link que você traz agora, Su, porque eu tenho lido muito sobre o mercado de luxo, né? E eu li um livro recentemente que ele fala sobre esse olhar para o extraordinário, né? Perfeito. E o luxo, ele fala muito disso. Você que é do mundo da moda, né? Eu me arriscando aqui. Mas você que é do mundo da moda, o luxo, ele fala muito disso, da curadoria, do detalhe, da consistência. Como marcas tão tradicionais e conhecidas são um desejo até hoje. Exato. Né? E o luxo não é só na moda, né? Isso é muito importante a gente trazer. Claro que a moda é o pilar, é o início disso tudo, provocar esse desejo, pertencimento, né? Exato. O luxo ele vem muito atrelado ao pertencimento, mas ele se aplica em qualquer relação. Qualquer relação, a qualquer modelo de negócio, inclusive na elétrica. Inclusive, e que a gente conseguiu fazer com muito orgulho. Eu trago isso para vocês, que a gente fez com maestria todo o trabalho que nós trouxemos. Né? E isso triplicamos vendas. Eu acho que mais do que isso, criamos um modelo inovativo para o segmento, porque não se tinha essa conexão com o consumidor, e com a parceria conseguimos transcender aí as bolhas e realmente, né, além de tudo, trazer muitas vendas. Olha, que confete, né? Confete. Muito Alguns confetes. Muito confete. E isso é muito importante, porque quando o mercado enxerga a potência das mulheres, se todas as empresas pudessem ter de fato essa equanimidade, enxergar a potência que já tem dentro de casa, ao invés de minimizar, talvez o retorno financeiro, com certeza, viria em avalanche. Com certeza, Su. E eu tenho muito orgulho, né, de hoje estar na posição, novamente, né, eu venho de uma estrutura comercial, elétrico, né, onde eu sou a única mulher na cadeira. Gente. E isso é muito bacana, e eu acho que a minha missão hoje
ela passa a ser em como eu motivo, apoio e desenvolvo e trago para dentro desse jogo mais mulheres. É sobre isso, Mônica. E agora, aproveitando o seu gancho, que mensagem você deixaria para mulheres que querem crescer e se destacar em mercados desafiadores, como você fez com maestria? A parte técnica, óbvio, ela é super relevante, mas eu acho que o mais importante é saber ler o jogo invisível. É um conjunto. É a questão também do seu posicionamento, Imagem. E o mais importante é que muitas mulheres não falam disso. Ambição. Olha, Queira, busque, tenha uma meta. Eu quero ser líder. Vá atrás. Tenha ambição e consistência. olha, muito bem, gente. Ambição, consistência, posicionamento, imagem. Foram tantos termos que a gente falou nessa conversa que eu sempre falo que passa tudo tão rápido. Principalmente quando você está com uma amiga, batendo um papo. E daqui a gente já tem que emendar um jantar, eu acho, Com viu? certeza. Olha, Já está fechado, por favor. fechadíssimo, fechadíssimo. E a gente quer saber de vocês, deusas. O que vocês acharam? A gente quer ver o seu comentário. Se você ainda não baixou, aliás, VRT Channel na sua TV, é só você entrar, baixar na sua TV e deixar ali, porque nós temos uma grade gigantesca com várias ideias, várias conversas, filmes e tudo mais. O Palco das Deusas vai ao ar todas as quartas-feiras às 20h30. E claro que depois esse episódio vai para as mídias digitais, tanto as minhas mídias quanto VRT Channel. Aliás, quem quiser encontrar a Mônica é muito forte no LinkedIn, né? Mônica Rosa, né? Ah. Vocês me encontram no LinkedIn. Vai ser um prazer conversar com todas vocês. LinkedIn tem as redes sociais como Instagram. Quem ainda não me segue, corra lá, que é @suelenarrigo. A gente traz muito essa dica, não é nem dica, né? É levar uma vida leve, fazendo com que você alcance os seus objetivos através de imagem, de estratégia, posicionamento e mulheres que ajudam mulheres. Isso que é o Palco das Deusas. É isso. Mônica, muito obrigada. Obrigada, Su. Uma alegria Obrigada ter pelo você convite. aqui. Prazer Nos estar veremos aqui. em breve. Com certeza. Ficamos por aqui. Um beijo para vocês. Boa noite. Até o próximo Palco das Deusas.